Oiê, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Hoje a nossa leitura de cartas de tarô vai ser sobre o que você precisa acessar nesse momento, é uma checagem mesmo, tá? Como tá a tua energia, o que você precisa necessariamente acessar hoje, o dia que você está vendo esse vídeo aqui, tá? Pode ser, gente, dentro do seu momento, tá? Mesmo que às vezes o vídeo possa ser uma semana depois ou qualquer outro espaço-tempo, essa mensagem precisa ser escutada por você hoje. Se você chegou até aqui, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bora lá então começar? O que você precisa acessar nesse momento? Vamos ver o que sai. Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre energia estagnada. Por quê? Porque se você se sente com alguma energia estagnada ou algum processo que não anda, não flui, eu vejo que até uma sensação de as coisas não fluem, não vão pra frente, não está existindo mudanças relevantes na minha vida, por mais que eu faça movimentos ou eu não consigo fazer movimentos. Então essa energia que saiu para você verificar o porquê que tá acontecendo isso, tá? E a primeira carta que saiu é o 6 de paus. Vamos falar um pouquinho da sensação de vitória, tá? Mas eu vou mostrar a carta para vocês. E essa carta interessante, né? Porque ele tá montando aqui no dragão, tentando até controlar este dragão, e esse é o desafio dele aqui nessa carta, inclusive. Mas tem uma figura feminina aqui observando esse processo. Então eu vejo que muitos aqui estão em processos de até teste ou avaliações, sejam dos seus clientes, sejam de mentores de vocês, sejam de chefes ou gerentes, ou, por exemplo, a sua contraparte, né, o seu parceiro ou sua parceira, observando o seu processo de superação para você conquistar algo, tá? Então essa energia que tá saindo aqui nesse momento, o que eu trago assim de reflexão não é sobre você vencer esses desafios, às vezes internos seu, de realizar coisas, né? Eu vejo que não é um processo que você precisa fazer pelo outro, é um processo que você precisa fazer por você e para você neste momento. Então, se a pressão externa está influenciando em você executar melhor as coisas, parar de procrastinar, fazer mudanças às vezes que são desconfortáveis para as outras pessoas perto de você, esse é o momento de você fazer esse posicionamento. Porque não é sobre você agradar aos outros e provar aos outros que você dá conta de vencer e de enfrentar essa superação e de conquistar aquilo que você precisa. É uma autossuperação. Então essa carta vem aqui falar um pouquinho sobre o que é ego e o que é você realmente realizar e ter essa energia da conquista, tá? Então, trazendo essa reflexão um pouco, né, pro teu processo, o que realmente é minha teimosia, o que é ego de eu ter que me provar o tempo todo, e o que é realmente um desejo genuíno meu de realizar algo, tá? Então essa é a reflexão que veio. Então às vezes a tua energia ali estagnada, parada, as coisas não fluindo, seja por causa disso, tá? Importante olhar para isso. Essa carta trouxe, tá? Saiu a outra aqui que é o As de Espadas. Interessante essa figura aqui, eu vou mostrar a carta pra vocês. Ó, o As de Espadas, gente, ele representa a comunicação, ele representa a expressão de uma comunicação, você esperando alguma comunicação também, ou pessoas também observando você, tá? Então eu vejo aqui que existe um posicionamento, uma comunicação que você precisa fazer neste momento, que pode ser um pouco desafiador, até pelo processo que eu falei, mas que vai te trazer uma liberdade e uma libertação de sofrimento, agonia para alguns. Às vezes o teu cansaço, você não quer nomear o seu cansaço,
como uma falta de posicionamento, mas neste exato momento é. Então, se você não se posiciona, você acaba entrando num processo de estresse físico e emocional e mental aqui. Então, eu vejo que você precisa organizar os seus pensamentos para fazer essa comunicação. Ela não precisa ser impulsiva só porque você adiou até agora. Então, calma, relaxa. Se você quiser, senta e escreve o que você precisa comunicar. Porque eu vejo que as pessoas precisam perceber a sua comunicação de alguma forma, ou escutar ou escutar aquilo que você precisa dizer. Então, não precisa, assim, sabe, se afobar, sair correndo, calma, relaxa. Escreve um pouco esse processo, mas existe aqui uma necessidade de você se comunicar, de você verbalizar, tá? Eu vou até abrir depois a consequência desse movimento nessa realização e nessa superação, tá? Fica aí. Inclusive, se você já tá curtindo esse conteúdo aqui, essa leitura, já dá um coração aqui, dá um joinha aqui pra mim, pra eu saber que você gostou, tá? Desse tema, pra eu trazer mais. E a próxima, gente, saiu interessante, porque saiu um arcano maior, tá? O arcano maior no tarô são energias mais relevantes, mais importantes. Então, saiu a carta aqui da transformação. Vou mostrar pra vocês. E olha que interessante, né? Aqui saiu esse filme, é o da Bela e a Fera, tá? Para você trazer de referência para o seu processo. Então, veja, é uma pessoa que confiou às vezes não, né? Ela confiou no desconhecido, né? Para ela se render a um homem que não era um homem, era fera desconhecida. Como ela vai se abrir para amar algo que é diferente daquilo que foi trazido de referência para ela? E o que eu vejo aqui é basicamente isso. Talvez o seu desafio de superação seja quebrar um paradigma dentro de uma sociedade, de um grupo, uma cultura. E isso seja, às vezes, até desafiador não só para você como indivíduo, mas também para as pessoas que compõem aquela ambiência, aquela sociedade ali. Para alguns, tá? Não para todo mundo. Mas eu vejo que existe uma transformação até de um sistema de crença antigo seu, de sobrevivência, de algo mais animalesco, assim, de sobreviver, para uma energia de experienciar, né, as belas coisas da vida, assim. Então aqui tem uma energia densa que vai ser sutilizada dentro desse processo de transformação para você. E eu vejo que tem alguém que vai te ajudar aqui, tá? Pode ser até esse processo do vídeo que eu tô falando pra você, pode ser uma alma gêmea sua, pode ser algum mentor, alguma coisa assim nesse sentido, te auxiliando nesse processo de transformação. Para alguns, quem tem parceiros românticos, né, e tem conexões, aqui tá aparecendo uma necessidade de você olhar para a pessoa e trabalhar projeções. Então, por exemplo, você vai olhar para o seu parceiro, para a sua parceira e observar ela. Observa. Sem julgamento, sem intenções específicas. Observa. Tudo aquilo que for desconfortável para você, você vai olhar para dentro de si. Eu olhei para minha parceira, olhei para aquela conexão e eu percebi que vamos supor, ele é uma pessoa que não age, que é difícil agir, que é muito teimoso, que é muito egoísta, tem algumas dificuldades ali. Tudo aquilo que você observar nessa outra pessoa, você vai refletir aonde você age dessa forma, tá? Então é um processo de autoconhecimento aqui que tá demandando para você nesse momento, tá? Para algumas pessoas aqui. Vamos ver o resultado dessa mudança, dessa transformação aqui no teu processo de realização. Vamos ver o que sai aqui. Qual é a consequência, o resultado? Ó, aqui caiu outra. Olha, é um posicionamento legal, gente. Interessante.
Você vai abrir o campo para manifestações, tá? Saiu a carta aqui do 3 de Copas, que é a celebração da manifestação, mas essa menina aqui, ó, dessa carta, ela tá olhando para os próprios desejos e manifestações, e tem uma lua atrás dela da janela, assim, que ela tá utilizando para manifestar, segurando perto de si aquilo que lhe completa. Então, tem essa consequência aqui no teu processo, tem um processo de desafio para cumprir aqui. Por exemplo, pode ser que você receba uma tentação, um teste final, tá? Um teste final. Se você quer aprofundar, gente, nesses processos, eu vou deixar meus contatos aqui embaixo, tá? Eu faço leitura express, que eu abri poucas vagas, tá? Eu não sei quando que eu vou abrir de novo. Então tem poucas vagas para fazer no individual, leitura express comigo, onde eu vou fazer essa leitura individualmente aprofundada para você, tá? Se for o seu momento, meus contatos estão aqui embaixo, tá bom? Então tem aí um teste que você vai enfrentar, eu vou mostrar a carta aqui para vocês, para ir ancorar essa energia aqui que eu acabei de falar da manifestação, e também a energia da Rainha de Paus, que é a energia feminina, ancorando a sua liderança, seu posicionamento vinculado à sua intuição, tá? E tem aqui uma imagem bem interessante, né? Que talvez você tenha que até dar um salto quântico no teu processo de identidade mesmo, assim, sabe? Mudar alguns aspectos da sua autenticidade nesse sentido aqui. Esse vai ser meio que o resultado do teu processo. Achei bem interessante, gente, bem bonito. E eu vou pedir uma outra carta aqui para orientação final para você. O que eu vejo é que a orientação é meio que você vai parar de perseguir as coisas. Vai começar a magnetizar com o ancoramento da Rainha de Paus aqui, tá? Então a consequência é magnetizar mais as suas manifestações em vez de perseguir e sobreviver dentro desses desejos que você tem. Muito bonito, hein? Gente, aqui na tela vai aparecer a playlist de várias leituras de tarô que eu faço. Tem de chama gêmeas, alma gêmeas, tem de merecimento, amor próprio, tem de tudo aqui. Só entrar na playlist e aí aproveitar, pega já teu chá, o teu café e bora se conectar um pouquinho com esse autoconhecimento. Aproveita que as leituras elas são profundas, apesar de gratuitas. E se você não me segue, já me segue aqui embaixo para você me ver de novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!